Estamos no finalzinho do capítulo. Então, continuando a leitura onde paramos ontem. Então, Srila Govinda Maharaj fala: entretanto, aqui neste mundo mundano, devo ver apenas que Krishna aparece pessoalmente na forma do meu Guru. Depois, quando tudo é melhor esclarecido, vemos que meu Guru é um servo de Krishna e o servo supremo é Shrimati Radharani. Portanto, meu Guru é uma manifestação dela. Não é apenas um outro nível de sentimento, mas de existência. É um outro estágio de realização transcendental. Mas primeiro temos que nos estabelecer no plano de dedicação. Aí obteremos gradualmente a chance de servir a Krishna. Isso virá gradualmente. Pode vir logo ou demorar vários nascimentos, mas quando vier, virá gradualmente. O mais importante é o serviço. Então, Srila Govinda Maharaj está falando que no primeiro momento temos que ver o Guru como Krishna. E conforme vamos praticando, vamos ver que Guru é uma expansão de Shrimati Radharani. Então, em última instância, o Guru é Shrimati Radharani. E o serviço a Krishna vem gradualmente, como foi dito aqui por Srila Govinda Maharaj. Gradualmente. Pode vir logo ou pode demorar vários nascimentos. Mas quando vier o serviço a Krishna, ele é gradual. Então, não temos que ter pressa, temos que servir. Servir, servir, sem querer nada em troca. Ontem estávamos lendo isso na aula de Silacharya Maharaj. Servir sem querer nada em troca. Não temos que ter nenhum objetivo em troca. Apenas servir. Servir com amor, não servir por medo ou servir por obrigação. Existem 3 formas de você servir Deus. Aquele que serve por medo de Deus, que tem muitas filosofias, muitas religiões que pregam isso. Você tem que ter medo de Deus. Eles pregam que se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Isso é uma forma errada de interpretar. Isso é uma forma errada de ver Deus. Deus não vai castigar ninguém. Você não tem que ter medo de Deus. Deus é o único ser que você não precisa ter medo dele. Deus é o nosso melhor amigo. Nós viemos da energia marginal dele. Por que vamos ter medo de Deus? Temos que ter medo de nós mesmos. Temos que ter medo dos nossos inimigos. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Não ter medo de Deus. Então, essas filosofias, elas falam que você tem que ter medo de Deus para te segurar lá. Porque aí você fica preso a eles. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. E aí a pessoa fica presa. Mas não temos que servir Deus com medo dele. Temos que servir Deus com amor a ele. Um serviço amoroso a Deus. A outra forma de pessoas que servem Deus é aquela pessoa que tem obrigação. A minha obrigação é ir uma vez por semana na igreja. A minha obrigação é cantar o Mahamantra Hare Krishna. A minha obrigação é rezar o terço. A minha obrigação é rezar o Japamala. A minha obrigação é... Não tem que ser por obrigação. Nós temos que fazer pelo amor. Claro que o Guru falou, você prometeu para o Guru que ia cantar a Japamala no dia da iniciação, você tem que fazer. Mas não tem que ser por obrigação, tem que ser por amor. E é gradual esse serviço a Deus. Então, essa é a forma de servir Deus, com amor.
fazer com amor, como uma mãe faz por um filho, como um pai faz por um filho. Quando você faz algo pelo filho, você faz por amor. Claro que você tem a obrigação de cuidar do filho, mas a mãe não faz isso por obrigação, pelo menos as boas mães. Elas fazem tudo pelo filho porque ela gosta do filho, não porque é obrigação dela fazer. Então temos que compreender isso. E é gradual. O serviço a Deus é gradual. Ele vem gradualmente aumentando, aumentando, aumentando. Contudo, não conseguimos servir corretamente, pois isso é preciso praticarmos a fim de nos prepararmos para a ocupação em verdadeiro serviço. Agora, não podemos realizar serviço devocional puro sem cantar corretamente o nome de Krishna. Por exemplo, então, nós não fazemos o serviço puro, Shuddha Bhakti. Shuddha Bhakti é devoção pura, nós não fazemos isso. Então temos que cantar o Mahamantra Hare Krishna puramente. Aí sim o serviço puro virá. Mas nós não cantamos puramente o Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Porque cometemos ofensas ao cantar o santo nome, ao cantar o Mahamantra Hare Krishna. Mas temos que servir. O serviço ao Guru, o serviço a Deus, e é através do Guru que o serviço a Deus é realizado, tem que ser feito diariamente, o máximo possível que você consiga. Porque aí o nome, o santo nome, será cantado puramente. E o santo nome cantado puramente, o serviço devocional será puro, será Shuddha Bhakti. Então, por exemplo, sabemos através de Guru, Vaishnavas e Shastras, então do Guru, dos devotos e das escrituras, que Krishna e Krishnanama são iguais. Não há diferença entre Krishna e o seu santo nome. As escrituras falam isso, Shastras, o Guru fala isso e os devotos falam isso, os Vaishnavas. Então, não há diferença entre Krishna e o seu santo nome. Ele veio nos dar a misericórdia, Mahaprabhu, e veio nos dar o santo nome de Krishna. Quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, não há diferença entre ele e o santo nome. Então, por que não obtemos o resultado e Krishna não aparece pessoalmente em nossos corações? Quando cantamos Krishna Nama, temos que pensar nisso. O resultado do canto verdadeiro de Krishna Nama é que Krishna aparece no coração, mas Krishna não está aparecendo em nossos corações. Por isso, concluímos que não estamos vivenciando o verdadeiro Krishna Nama, o nome de Krishna. A conclusão é de que em nossa presente posição estamos no estágio de prática, e isso vale para outras formas de serviço também. Então, nós não temos o Nama, o Krishna Nama puro, e nós estamos numa fase de praticar. É uma fase de prática, e a prática tem que ser diária. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Silachara Maharaj fala, a prática leva à perfeição. Como que você vai cantar o Krishna Nama puramente, os nomes de Krishna puramente? Praticando, cantando. Mas eu canto e cometo ofensa, eu cometo Nama parada, sim.
Mas para você não cometer uma parada algum dia, continue cantando, mesmo com a ofensa. Não há outro jeito. Temos que cantar, 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 cantar. E algum dia a ofensa desaparecerá. Cantar não somente Mahamantra Hare Krishna, cantar as canções glorificando Gurus, Vaishnavas, o Panchatattva, Nityananda Prabhu, Mahaprabhu, Krishna. Todo dia, Silachar Maharaj fala de manhã e à noite, temos que cantar as canções. É o que fazemos aqui no programa, toda manhã e toda noite. Então temos que glorificar os devotos. Quando você canta o Panchatattva Mantra, você não comete ofensa. Quando você canta as canções glorificando todas as personalidades, você não comete ofensa. E isso vai limpando a nossa alma. E aí você também não vai cometer ofensa ao cantar o santo nome. Mas é claro que não é de um dia para o outro. Isso é progressivo. É um processo lento de limpeza da alma. A força do hábito nos elevará a uma boa posição através da prática atual. Se praticarmos o cantar do Mahamantra Hare Krishna, esse Hare Krishna Mahamantra aparecerá dentro de nós, até mesmo durante o sono. Se praticarmos o serviço, também pensaremos nele até mesmo dormindo. O serviço é fundamental e o cantar de Hare Krishna dá entusiasmo para servir. Os problemas acabarão quando obtivermos serviço direto. E isso é possível através do Guru. Gurudeva assumirá toda a responsabilidade e nosso único dever será servi-lo, o que será muito bom para nós. Se ele nos der alguma responsabilidade, devemos realizá-la. É nosso dever. Os funcionários de uma empresa, de um sistema de governo, não fazem todos os tipos de serviços. Alguns fazem um tipo e outros fazem outro tipo. Nossa preocupação é com o governo transcendental e temos que nos tornar partes desse governo. Isso é o principal. O cantar é necessário, sem dúvida, mas deve ser feito sem ofensas. Senão, ficaremos privados da conexão principal. O cantar e o serviço sem ofensas chega gradualmente pela misericórdia de Gurudeva. Virá mais rápido se não cometermos ofensas contra os Vaishnavas. Caso contrário, demorará mais. Nossa única esperança é que um dia seremos bem-sucedidos. Então aqui, como disse lá Govinda Maharaj, temos que fazer o serviço sim. O serviço vai nos tirar essa ofensa ao santo nome. O cantar do santo nome é importante, o serviço é importante, e não cometer ofensa aos Vaishnavas é muito importante. Porque senão vai dificultar, vai demorar mais tempo. Se você cometer ofensa aos Vaishnavas, pratica a vida correta, devocional. Você canta, você serve, você faz tudo correto. Mas se você ficar criticando os Vaishnavas, cometendo ofensa contra eles, isso vai dificultar muito a sua vida devocional. Isso vai atrapalhar muito a sua vida devocional. Então, não devemos falar de ninguém. Não devemos falar de ninguém. Cada um faz o que acha que tem que fazer e o problema é dele.
O que você pode fazer é você orientar, se você é sênior em relação ao devoto, em relação a alguém, você pode orientar a pessoa, mas não ficar criticando, divulgando, fazendo fofoca sobre o que a pessoa fez. Isso é extremamente prejudicial à vida devocional. Não existe algum outro meio de se levar do plano mundano ao plano transcendental. Afora a prática da consciência de Krishna. Devemos prosseguir assim. Esse é o meu único dever. Então, nosso único dever é servir. O resto não está sob nossa jurisdição. Nós temos que servir, servir, servir. Se Krishna vai aceitar o serviço, não é da nossa competência. Ele vai decidir se ele aceita ou não. O nosso dever é servir. É o único dever que nós temos. Devo cumpri-lo ou morrer. Não são todos que podem prosseguir com firmeza desse modo, mas há vários métodos para harmonizar sua situação. O mestre, o Gurudeva, está sempre junto e pode compreender porque o caminho... O mestre Gurudeva está sempre junto e pode compreender por qual caminho o discípulo pode prosseguir e por qual não pode. Então, o Gurudeva, o Guru, ele vai nos ajudar. Ele sabe qual o caminho melhor para cada um. Porque não são todos que têm essa grande fortuna de conseguir continuar. Mas o Guru vai auxiliar mesmo aqueles que não conseguem. Aqueles que ainda estão no estágio que não conseguem, o Guru vai auxiliar. Individualmente, ele vai dar o caminho. E nós vamos trilhar esse caminho. Nós temos que trilhar o caminho que o Guru dá para nós. Não adianta querer fazer outro caminho. O Guru deu aquele caminho, temos que fazer aquele caminho. O Guru é o único que sabe qual é o melhor caminho para nós. Um Guru genuíno. O Guru genuíno é aquele, como diz aqui Srila Govinda Maharaj, que tem condições de te levar para o mundo transcendental. Ele tem condições de te dar amor puro por Deus. O Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Deus pessoa. O Guru genuíno tem condições de te levar para Deus pessoa. O Guru genuíno não vai querer te levar para o Brahman. O Guru genuíno não vai querer que você vá para se realizar o Paramatma. Um Guru genuíno, ele vai querer te levar para Deus, para o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Ele veio para cá, para o mundo material, para nos dar isso, para nos dar orientação. E nós temos que trilhar o caminho que ele nos dá. Se o Guru te dá um serviço, você tem que fazer o serviço. Não adianta ter um Guru genuíno que pode te levar a ter amor puro por Deus se você não executa o que ele fala. É como um médico que você vai no médico e ele manda você tomar o remédio da forma correta e você não toma. Você não vai sarar da doença e a nossa alma está doente. E o único que pode salvá-la é o Guru. O único que pode curar essa doença é o Guru genuíno. Então, continuando aqui, estamos no finalzinho do capítulo. Então, o Gurudeva está sempre junto e pode compreender por qual caminho o discípulo pode progredir e por qual não pode. Ele sabe disso. Ele é um perito. Portanto, finalmente, o discípulo receberá o resultado transcendental. Gurudeva significa aquele que é perito
nessa linha. Então, Gurudeva é aquele que é perito em nos dar o caminho para chegar a Deus, para chegar a amor puro por Deus. Gurudeva é o perito nisso. Mais ninguém. Não é sua mãe, não é seu pai, não é sua mulher, não é seu marido, não é seu filho, não é ninguém. O seu professor, o psicólogo, o psiquiatra, o filósofo, ninguém. Ninguém vai te dar esse caminho para você trilhar rumo a Deus. Somente o Guru, somente Gurudeva, o Guru genuíno, pode te dar esse caminho perfeito. Então, acabamos aqui a leitura desse capítulo. Vamos entrar em outro capítulo. Ainda temos quase meia hora de leitura. Continuando então, o capítulo agora chama-se Situação Atual, Expectativa Brilhante. Então, Srila Govinda Maharaj continua falando. Certa vez, Yudhishthira Maharaj, que estava na selva com seus irmãos e esposa, teve a força de sua virtude testada por Jamaraj. Jamaraj é o senhor da morte, é o rei da morte. E Yamaraj, assumindo a forma de um pássaro branco, ficou esperando num Kunda. Kunda é um lago de água fresca. Os Pandavas são os 5 irmãos, né? Um deles é o Yudhishthira, Arjuna, enfim, Bhima. Os Pandavas estavam sedentos e foram um a um ao lago para pegar água. Primeiro foi Bhimasen. Quando chegou ao lago, o pássaro lhe disse: responda primeiro a minha pergunta e depois poderá pegar água, senão morrerá. Mas Bhimasen não deu atenção ao pássaro, bebeu a água e morreu. Depois foi Arjuna, seguido de Nakula e Sahadeva, e todos tiveram o mesmo destino. Todos morreram. Yudhishthira foi o último e Jamaraj, na forma do pássaro branco, disse-lhe: se você negar a água, se você pegar a água sem responder a minha pergunta, morrerá como seus irmãos. E Yudhishthira viu seus irmãos todos mortos e considerou que o pássaro não era um ser comum e que falava a verdade. Ele então concordou: sim, responderei a sua pergunta antes de beber a água. Mas, por que meus irmãos estão mortos? Se são todos muito fortes e grandes guerreiros. Aconteceu pelo meu poder, disse Jamaraj, que estava na forma do pássaro, né? Que começou a fazer várias perguntas, sendo que 4 delas são muito famosas. Então aqui tem o verso que é a pergunta, né?
Vamos lá ver quais são as perguntas. O que há de novo? O que é admirável? Qual é o caminho? E quem é feliz? Yudhishthira Maharaj considerou: esse pássaro não é um pássaro comum. Por isso, essas perguntas também não são comuns. Ele poderia ter respondido à pergunta: o que há de novo? Como está tudo bem. Mas, em vez disso, ele disse, aí tem o verso que fala o seguinte: os meses e estações são como duas escumadeiras usadas para mexer a comida que está sendo frita. O sol é como a lenha para cozinhar. Então vamos ver essa analogia aqui. Os meses e estações são como duas escumadeiras usadas para mexer a comida que está sendo frita. O sol é como a lenha para cozinhar. Mahammoha, a ilusão, é a frigideira. As divas, as almas, são como o peixe e Kala, o tempo, os está fritando. As almas divas, estão sendo fritas na frigideira da ilusão, com a ajuda do sol, dia, noite, meses, estações. O necessário para a fritura, tudo isso é necessário para a fritura. A fritura é feita por Kala, que também significa Yamaraj. Então, Kala é o tempo, que significa também Yamaraj, o rei da morte. É ele que está nos fritando dessa forma no mundo mundano. Essa é a novidade. A pergunta: o que é admirável? E o Yudhishthira respondeu: toda a humildade, bem como todas as divas, as almas divas, estão sempre deixando este mundo. Os pais de todo mundo estão indo embora, as mães também, e às vezes até mesmo os mais novos vão embora primeiro. Constroem casas, juntam dinheiro, comida, etc. Sentem como se fossem permanecer por muito tempo, mas tudo aqui é apenas como um espetáculo passageiro. Tudo está indo embora perante seus olhos, seja velho ou jovem. Isso é. Aí tem uma palavra aqui, em bengali, que quer dizer o seguinte: todos estão indo embora a cada dia, mas todos pensam que permanecerão por muito tempo, talvez não para sempre, mas por 80 ou 100 anos, ou 90 anos,
O que pode ser mais espantoso que isso? Isso é admirável. E o Yudhishthira respondeu assim à terceira pergunta: qual é o caminho e como segui-lo? Então ele falou: existem muitos tipos de Vedas e muitos tipos de rishis, de sábios. Por isso, é muito difícil compreender a quem devemos seguir. As opiniões dos rishis, dos sábios, são todas diferentes. E as seções dos Vedas também dão diferentes explicações e orientações. Portanto, quem deve ser seguido? O RG Veda faz várias menções não existentes no Samaveda. O Samaveda faz menções que se diferenciam do Atharva Veda ou Jadur Veda. O que o Vedanta afirma também é diferente de outras escrituras. Então, a qual devemos seguir? Também há várias opiniões diferentes entre os sábios, os rishis, Atri, Vasista, Syavama, enfim, vários e vários tipos de linhas, Vyasadeva e vários outros rishis, sábios desse mundo. Cada um expressa uma opinião diferente. Então, a quem devemos seguir? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Quem devemos seguir? Cada Veda fala uma coisa, e a contradição entre eles. E os Upanishads falam outra coisa, e os Puranas falam outra coisa. Então, quem devemos seguir? E além das escrituras falarem coisas diferentes, a interpretação de cada sábio é diferente. Cada guru tem uma interpretação diferente. Alguns acham que Deus Bhagavan não existe, Deus não é uma pessoa, Deus é somente energia. Alguns acham que Deus é somente a forma de Paramatma. Alguns acham que o serviço a Deus é você fazer caridade. Alguns acham que o serviço a Deus é seguir o Guru, servir a alma, não fazer caridade. Jivedoya, a misericórdia da alma. Então tem várias linhas, cada um seguindo uma linha, cada um seguindo cada Guru, cada interpretação de cada escritura. E quem devemos seguir? Então essa pergunta, que é o comentário que o Yudhishthira está falando. Então, quem devemos seguir? Yudhishthira Maharaj continuou: não é necessário seguir os Vedas, nem os rishis. A realidade é que nossa única salvação é seguir o perfeito Mahajan, o servo perfeito do mundo transcendental. Então, Mahajan é um servo perfeito. Então, o segredo é seguir ele. Não seguir os Vedas, não seguir os sábios. Seguir um perito, como foi falado no capítulo anterior. Um perfeito devoto do mundo transcendental. É o Guru genuíno. Somente ele temos que seguir. Pois, noto que os deveres religiosos são incompreensíveis e permanecem ocultos. Devemos fazer o que quer que ele faça e não devemos seguir
os rishis, os sábios, ou os Vedas. Há muitos rishis e escrituras. Uns recomendam Jnana Yoga, a yoga do conhecimento. Outros, Karma Yoga, fazer ação sem querer nada em troca, Karma Yoga. Outros recomendam Bhakti Mishra Karma, é a mistura de devoção com karma, com fazer o serviço sem querer nada em troca, serviço para o corpo dos outros. Jnana Mishra Bhakti, é o conhecimento misturado com karma, etc. Não há necessidade de segui-los, mas temos que seguir a quem quer que seja um servo do mundo transcendental. Yudhishthira respondeu, então, a quarta e última pergunta principal: quem é feliz? Então agora Yudhishthira vai falar quem é feliz, que o pássaro, que na verdade era o Senhor Yamaraj, perguntou para ele. Quem não tem dúvidas com outros é feliz. Desculpa. Quem é feliz, então? Quem não tem dívidas com os outros é feliz. Pode ser que tenha ou não riqueza, mas, de qualquer jeito, ele coleta algo para comer, prepara e oferece ao Senhor. Depois, após o pôr do sol, come o remanescente e vive com a consciência limpa. Então ele não tem dívidas, ele é feliz. Muitos tipos de débitos são mencionados. Devemos aos semideuses, aos comerciantes, que provêm o alimento, a água, etc. E também devemos a vários tipos de almas jiva, de quem recebemos auxílio, e assim ficamos endividados de várias formas. Mas aquele que não tem dívidas com ninguém, que se satisfaz com o que tem, sem depender de ninguém, que mantém seu próprio espaço de vida e ganha o mínimo necessário, que é em seguida oferecido ao Senhor, é uma pessoa feliz. Esse mundo é um espetáculo passageiro. Qualquer desejo pessoal que tenhamos é um tipo de débito, mas qualquer intenção para o serviço a Krishna não incorrerá em nenhum débito, em nenhuma dívida. O próprio Krishna afirma. Então, antes de ler aqui o que Krishna afirma, aquele que é feliz é aquele que não tem dívida. E o que é a dívida? Quando você, como diz aqui, quando você faz alguma ação, você produz karma, e o karma é a dívida, boa ou ruim. A ação boa ou ruim é dívida. A única coisa que não traz dívida para nós é o serviço a Deus. Então, quando você depende de outras almas para fazer algo, quando você explora outras almas, né, outros corpos, quando você faz isso, você acarreta dívidas. E somente é feliz aquele que não tem dívida. E não vamos fazer dívida quando nós servimos Deus. Então, a felicidade plena vai existir quando você não tiver karma.
Quando você não tiver mais nenhum karma, a felicidade plena virá. Por quê? Porque quando você se render a Deus, Deus tira todo o seu karma anterior e o karma dessa vida e todo o karma. Aí você será feliz plenamente, terá paz, paz total. Mas isso somente acontece com Sharanagati, a entrega total a Deus. Quando o devoto se entrega totalmente a Deus, Sharanagati é muito difícil. Quando você se entrega totalmente a Deus, Ele tira toda a sua dívida, Ele tira todo o seu karma. E aí você será feliz plenamente. Somente assim a felicidade plena virá. Então aqui Krishna diz: qualquer ação, qualquer comida, qualquer sacrifício ou qualquer austeridade que faça-o para mim, e depois use o remanescente. Assim não ficará endividado. Então, tudo que não oferecermos para Deus, tudo que fizermos que não for serviço devocional, vai nos deixar mais endividados. A única coisa que não vai trazer dívida, não vai trazer nenhum prejuízo para nós, é servir Deus. Mas nós servimos Deus muito pouco. O dia inteiro praticamente nós fazemos dívida. Nós não estando servindo Deus, produziremos karma. Toda ação que é feita que não é para Deus, produz karma. E Deus fala o que é para Ele. Existem 64 tipos de serviço devocional a Deus. O que você fizer que não está nesses 64 tipos de devoção a Deus, de serviço devocional, vai produzir dívida, vai produzir karma. E nós temos que saber quais são esses 64 tipos de serviço a Deus. Os 9 principais todo mundo sabe praticamente. Falar sobre Deus é o principal, escutar sobre Deus é o segundo que ele mais gosta. Cantar o seu santo nome e escutar o santo nome. Cantar as canções e escutar as canções. Isso é o que ele mais gosta. Depois tem outros, como servir aos pés de lótus de Deus, lembrar de Deus, fazer serviço a Deus como amigo, fazer serviço a Deus com humor de serviço, de servo, orar para Deus, não pedindo algo, mas orar para Deus, glorificá-lo, fazer puja, oferecer comida, oferecer incenso, oferecer elementos para Deus, flores, e para terminar a entrega total a Deus. Esses são os principais, mas existem 64. Se você estiver fazendo isso o dia inteiro, você não produz nenhuma dívida. Mas somente faz isso o dia inteiro, sem produzir dívida, aquele que está entregue totalmente a Deus, em Sharanagati. Quem estiver em Sharanagati está totalmente entregue a Deus. E ele não produzirá dívidas. Qualquer ação, qualquer comida, qualquer sacrifício ou qualquer austeridade de que faça-o para mim, oferecendo para Deus. Depois use o remanescente. Assim não ficará endividado. Então, você vai fazer uma comida, ofereça primeiro para Deus, depois use o remanescente. Tudo deve ser assim. Tudo é oferecido para Deus antes. Você vai tomar água, oferecer para Deus, depois você aceita o remanescente. Tudo que me oferecer, Krishna está falando, será transformado e se tornará transcendental. O que é material se torna transcendental. Então, quando você come, por exemplo, você faz um alimento, né? O alimento que você faz, existem 3 tipos de alimentos, 3 modos de alimento. O alimento no modo da paixão, com muita pimenta, muito sal, muito açúcar. Alguns alimentos como alho, enfim, no modo da paixão. Existem alimentos no modo da bondade, o leite, o cereal, as frutas, os legumes, mas desde que não tenha muita pimenta, não tenha muito tempero, não tenha muito sal ou muito açúcar. Existem os alimentos no modo da ignorância, cogumelos,
cebola, dentre outros. E também todo alimento que você cozinhar e não oferecer para Deus antes de 3 horas, vai se tornar um modo da ignorância. Se você comprar algo congelado e comer, está no modo da ignorância. Se você comprar algo que não é congelado, mas já está pronto, é no modo da ignorância se passar 3 horas. Quando você toma um sorvete que você compra, é o modo da ignorância. Quando você compra algo, uma bolacha, você come um pão que já faz mais de 3 horas que foi feito, está no modo da ignorância. Mas quando você oferece para Deus o alimento, e oferecer o alimento para Deus, o ideal é oferecer um alimento que não tem mais de 3 horas. É no modo da bondade. Deus vai aceitar. Por isso não devemos oferecer para Deus algo que é comprado, que tem mais de 3 horas. E aí não é mais um alimento nem no modo material. Não é mais guna. Guna é o modo material. Não está em tamaguna, o modo da ignorância. Não está em iraja guna, o modo da paixão. Não está em sattva guna, o modo da bondade. Ele deixou de ser um modo material. E o que virou o alimento que foi oferecido para Deus? Virou praçada. Praçada é a misericórdia, é o remanescente de Deus. Então, nós devemos somente nos alimentar de praçada. É o alimento do corpo e o alimento da alma. Quando você come um alimento que não foi oferecido para Deus, é somente o alimento do corpo. Mas a alma só vai se prejudicar. Se você comer um alimento que não foi oferecido no altar, a alma vai se prejudicar. Você é a alma e você vai se prejudicar. E se alguém fez esse alimento que não foi você, pior ainda. Porque você vai captar todos os inimigos que a pessoa tem. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Você capta do cozinheiro todos os inimigos se você comer a comida de alguém e não for oferecida no altar. Se você for num restaurante, você está se contaminando cada vez mais. Ah, mas eu vou num restaurante vegano ou vegetariano, e daí? É a mesma coisa. Você está se contaminando com os desejos da pessoa, com a ira, com a inveja, com a cobiça, com a loucura, com o ego. Além do que, você está contribuindo para a morte da planta, porque a planta também morreu, a planta tem alma. E isso vai te causar dívida. Então, ofereça tudo para Deus antes. E o remanescente fica para você. É isso que Srila Govinda Maharaj está falando aqui, é o que Krishna falou para nós. E nós temos que seguir. Se queremos uma vida espiritual adequada, nós temos que seguir o que foi falado para nós. Vamos parar a leitura por aqui hoje, no programa da manhã. Amanhã continuaremos a leitura a partir de onde paramos hoje. À noite temos o programa hoje, segunda-feira, às 19 horas é o início. Então, quem quiser participar. E à noite, na hora da aula, lemos as aulas de Srila Acharya Maharaj. De manhã estamos lendo esse livro de Srila Govinda Maharaj. À noite, lemos as aulas de Srila Acharya Maharaj. Então vamos ver quem está conosco aqui e cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Hoje temos aqui conosco o Ivo Júnior e a Vishaka Devidasi. Eu creio que ela é da Venezuela. Eu creio que ela é da Venezuela. Depois eu olho quem está conosco também no Instagram. Vamos então cantar. Temos também aqui a Dirce Aires de Almeida. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai para encerrar a transmissão. Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Haray Nama Krishna Jadavaya Nama
Govindaram Shimadusudhanam Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Vanda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jahate Vignana Jarita Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Gosai Jaramuni Tarada Sabar Padarenu Mura Panchagra Tansabara Padarenu Mora Kunsagra Ade Charana Shebi Bhakta Soneba Tadre Charana Shebi Bhakta Soneba Janame Janame More Obhila Janame Janame Molare Adilai Jai Goshai Jobe Braje Koila Baso Jai Gosai Jabe Braje Koila Vacha Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Naam Sankirtan Kohe Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari
Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver aqui, mais pessoas entraram. Temos aqui Arjuna Krishna Prabhu conosco, a Malini Devidasi, a Dirce já havia falado, minha prima, o Ivo Júnior já havia falado e a Vishaka também. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam. E a mensagem hoje da aula de Srila Govinda Maharaj é: a felicidade plena só existe quando nós não tivermos karma. E todos nós estamos cumprindo o karma. Então, a felicidade plena só virá em Sharanagati. Porque no Sharanagati, Krishna tira todo o nosso karma anterior e não produziremos mais. E aí a felicidade plena virá. Dandavati Pranam a todos. Eu vou ver quem está aqui conosco no Instagram. E aí encerrarei a transmissão. Participem à noite também da aula do programa, às 19 horas. Hoje temos aqui conosco assistindo no Instagram Dante M.